Glória a Deus. Tenho procurado não ser um falsificador da palavra de Deus. E poder lançar na vida das pessoas um fundamento sólido para que elas possam ter uma vida que glorifique a Deus. Eu louvo a Deus porque ouço os testemunhos e pessoas que tivemos a oportunidade de estarmos juntos muito tempo e alguns não tanto tempo assim, e que foram marcadas pelo poder desta palavra através da nossa vida. De maneira que não há desculpas para ninguém viver no erro, porque não é uma palavra de erro que você tem ouvido, mas uma palavra da parte de Deus. Por isso começou a arder no meu coração o zelo pela sua própria vida, pela minha própria vida, num tempo de tanta confusão, de tanto engano, de tanto engodo, de tanta mentira, de tanta fraude. E eu não estou falando no mundo, estou falando de igreja. Estou falando de igreja. Por isso, abra sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 16. Quero ler apenas essa parte do texto que diz: tem cuidado de ti mesmo. Tem cuidado de ti mesmo. A pergunta é, gostaria que você atentasse bem para isso: o que está em jogo? O que é que está em jogo na sua vida? Você pode tomar uma decisão, operar uma mudança radical em alguma área da sua vida, de um trabalho para o outro, de uma escola para outra, de uma cidade para outra. Que decisão essa que pode não trazer uma consequência tão danosa na sua vida. E se trouxer algum dano, você pode recuar, pode voltar atrás. Muito obrigado. Viu só? Aleluia. Ele sabe o que ele fez aqui? Sem saber? Ele está anunciando uma nova geração que está se levantando para servir a Deus. Amém? Ele está proclamando isso. Uma nova geração. Então, com relação à nossa vida, ao cuidado que temos que ter com a nossa vida diante de Deus, o que é que está em jogo? Não está em jogo meia dúzia de tostões, não está em jogo bênção, porque parece que essa geração da igreja, a única coisa que ela vê é bênção. Eu preciso, eu vou para a igreja porque eu preciso. Estou falando de um modo geral, né? A igreja desta geração, de um modo geral. E o cuidado pela sua própria vida não tem tido. Eu lembro que até um tempo atrás havia um zelo que acabava gerando até debates com relação a determinadas posições bíblicas. Sabe, algum tempo atrás aqui neste país eu comecei a notar que não havia mais oposição a governo. Tudo caminhava na mais perfeita paz. Num país democrático não pode caminhar tudo na mais perfeita paz sem ter oposição. Porque a oposição, não oposição cega e imbecilizada, a oposição, ela é o fiscal da situação. O trabalho dela é fiscalizar a situação, um dos trabalhos. E na igreja havia uma situação mais ou menos assim, que havia um zelo
pela palavra que gerava até uma certa discussão. Não é, dessa forma não é, vai, não é desse jeito, é daquele. Havia um zelo pela Bíblia, coisa que hoje não existe mais, em canto nenhum, não se discute mais nada. Não que eu esteja destacando a discussão em si, não é isso. Mas o zelo pela palavra de Deus acabou nesta geração. O zelo pela verdade. Quando nós víamos alguém que se dizia crente, mas sabíamos que andava na mentira, é mentira. Esse sujeito, se não se consertar, vai para o inferno. O meu pastor olhava para determinadas igrejas e dizia assim: essa gente aí, esses pastores, o que é que eles estão fazendo? Eles estão preparando essa gente para quê? Para que eles estão preparando essas pessoas? Qual a intenção deles? Havia um zelo. Claro que sei que havia muita coisa exagerada nesse zelo, mas havia um zelo. A palavra de Deus nos exorta a termos cuidado de nós mesmos. Cuidarmos da nossa própria vida. Eu gostaria que você olhasse um pouco para você. Olhe para você. Como você está tratando a sua vida diante de Deus. A sua vida com Deus. Não é como você apresenta para os outros. 2 Timóteo capítulo 2, esse eu não anotei aqui, mas me vem agora a lembrança. 2 Timóteo 2,15. Diz: procura apresentar-te a Deus aprovado. Como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Procura apresentar-te a quem? A Deus. Amados, se somos exortados pela palavra de Deus a termos cuidado de nós mesmos, isso indica que há riscos na nossa caminhada, há perigos. Há perigos. Não perigos, repito, de você perder meia dúzia de tostões ou alguma coisinha ali ou aqui, não. Há risco de você perder o rumo da sua vida. E pior, nunca mais conseguir achar. Nunca mais. Porque não há nada mais difícil do que retornar ao ponto de partida, no que diz respeito ao Evangelho. Quais os perigos que corremos se não cuidarmos de nós mesmos, se não tivermos esse zelo com a nossa própria vida? Qual o risco? Primeiro, precisamos acordar que nós temos um adversário que não está brincando de ser diabo, ele é diabo mesmo. Ele não é figura folclórica, ele veio para roubar, matar e destruir. Como está em João 10:10. 1 Pedro 5,8 diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Graças a Deus que há alguns que ele não pode, mas se descuidamos, aí ele vai poder tragar. Ele vai poder aprisionar. 2 Coríntios capítulo 2, versos 10 e 11. Aí a quem perdoardes alguma coisa, também eu. Porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. Nós fomos perdoados por Cristo incondicionalmente. Não depende de você perdoar ninguém. Você foi perdoado. Perdoai-vos uns aos outros, assim como Deus vos perdoou em Cristo. No entanto, se você não cuida dessa questão, você vai dar lugar ao diabo e ele vai entrar. Porque, disse Paulo, não ignoramos os seus ardis. Efésios 4:27, Paulo também diz: não deis lugar ao diabo. Parece que essa figura desapareceu.
Essa figura desapareceu de repente da história da igreja. Agora nós somos a geração da inteligência. Esse negócio de diabo não existe mais. Vai atrás disso. Vai atrás disso. Se você vacilar, ele te aprisiona na tua própria inteligência. Efésios 6,12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. Isso aqui não mudou. Nada disso mudou. Mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Nada disso mudou. O que mudou foi o nosso posicionamento. Quando você amadurece, você está posicionado corretamente. Para notificar ao inferno que ele já foi derrotado. Mas não ignore que ele vai procurar aprisionar, usando as mais diversas manobras. Lembro de um testemunho que está no livro Heróis da Fé, e conta a vida de vários homens de Deus, dos nossos tempos, digamos assim, não os da Bíblia, mas dos nossos tempos aí, séculos atrás para cá. Não lembro o nome dele, que ele foi ser missionário numa ilha, e começou fazendo um trabalho glorioso e ganhar almas, e aquilo foi tremendo, e almas se convertendo. De repente foi um sujeito para aquela ilha e começou a pregar uma heresia, uma bobageira, uma mentira. E ao invés de ele continuar fazendo o que estava fazendo, ele se viu na obrigação de ir lá para acabar com o sujeito, com aquelas mentiras. E nessa conversa esfriou-se e acabou com tudo o que ele estava fazendo. Não perder a visão como temos comentado nesses dias sobre joio e trigo. Quer que vamos arrancar o joio? Não. Não foca no joio. É no trigo que você tem que focar. Deixa o joio para lá. O joio não interessa. Não é no joio que tem que estar os seus olhos, é no trigo. Fique de olho nele. O joio vai se perder. Vai chegar a hora de se perder. Não tem como não se perder. Então veja a astúcia do inimigo. Que, colocando um selo mentiroso no coração do missionário, acabou fazendo com que todo o trabalho se perdesse. Um trabalho glorioso. O inimigo é astuto. Como disse alguém muito apropriadamente, ele vai atacar as pessoas no nível em que as pessoas estão. Como foi o ataque do diabo contra Daniel? O que Daniel fazia diante de Deus? Orava 3 vezes ao dia. Entrava no seu quarto, abria a janela para as bandas de Jerusalém. Hoje você não precisa fazer isso, por favor, alô? Ele abria as janelas para as bandas de Jerusalém e ali 3 vezes ao dia ele orava. Então fizeram uma lei que qualquer pessoa no reino que orasse e que não fosse oração ao rei, não orasse ao rei, deveria ser lançado na cova dos leões. Olha lá, Satanás foi atacar Daniel no nível que ele estava. Cuidado. Temos um adversário. Não ignore seus ardis. Segundo, o adversário tem um alvo. E é aqui que eu quero que você coloque toda a sua atenção. Satanás tem um alvo. Não é tirar de você meia dúzia de tostões. Ele tem um alvo específico. Ele é um estrategista de guerra. Eu me lembro que eu falei disso aqui há alguns anos atrás, mas é interessante que em tudo você aprende. Com tudo você aprende. Se você tem um coração ligado no céu, você aprende com tudo. Eu estava vendo um filme, não sei por que cargas d'água, porque detesto esse filme desse naipe. Isso há muitos anos, eu estava assistindo um filme em negócio de Drácula, essa coiseira toda. Aí chega o sujeito com uma cruz na mão para afrontar, para mandar o Drácula fugir. E ele disse assim, olha que interessante, você arremeta isso à realidade do mundo espiritual. E aquele vampiro disse, eu sou senhor de exércitos há séculos, e você vai querer me afrontar com um pedaço de pau. Viu? E aí você aprende, fala, olha o bicho, como é astuto. Ele é estrategista, olha o que ele está fazendo no planeta, olha a estratégia. Um só ato,
usando uma coisa microscópica, que ninguém consegue ver a olho nu, ele parou o planeta inteiro. Claro que Deus tem a agenda na mão. Nós já falamos sobre isso aqui. Já falamos sobre as 3 dimensões. Deus, as trevas operando e o homem operando. Mas quem tem a agenda na mão é Deus. Eles pensam que eles estão armando o circo, mas na verdade Deus está ajuntando as nações para o grande dia da ira de Deus, é o que diz a Bíblia. Eles acham que vão governar. Misericórdia. Eu não queria estar na pele deles, pelo que vem por aí. Qual é o alvo do adversário? O alvo principal do adversário é te esgotar. Primeiro, ele vai fazer de tudo para te esgotar. Sabe? Não aguento mais. Minar a tua fé, te abater e destruir a tua resistência. E tenho certeza que todo mundo aqui sabe do que é que eu estou falando, sem exceção. Não tem ninguém aqui, mesmo que tivesse 10 milhões de pessoas, não tem um que vai dizer, não, nunca passei por isso. E o inimigo lutar de uma maneira tal que a primeira coisa que ele abala é a tua resistência. Ah, eu não quero mais saber, desisto. Quem é que já sentiu isso aqui? Só os mentirosos que não. Todos. A partir daí você já não terá mais força para orar. Segunda operação do inferno. Já desisti. Ah, não quero nem saber, não vou orar mais. Olha, se tem uma coisa que eu tenho sido teimoso, mas teimoso até não dá mais, é com a minha vida de oração. Sou teimoso. Pode não funcionar nada, mas eu estou lá com a cara no pó, até que o céu se abra. Isso não é coisa de uma semana, um mês ou um ano. Toda a minha vida foi assim. Eu gostaria de passar para você essa teimosia. Seja teimoso também com a sua vida de oração. Seja teimoso. Não saia da sua posição. Porque quando o inimigo consegue minar a nossa resistência, e por isso temos o benefício de orar em outras línguas, porque quando a resistência é minada, aí o diabo entra pelo cano, porque começamos a orar em línguas 1, 2, 3, 4, 5, 10 horas por dia. Aí ele vai dizer, esse sujeito não tem jeito mesmo. Aleluia. Então a partir daí você já não terá mais força para orar. Aí preste atenção, principalmente se você é daqueles que oram somente quando tem problemas, ao invés de ter uma vida de constante oração. Sabe, da mesma forma que você faz com aquilo que você come. Eu não sei se eu vou pecar com alguém aqui em particular, mas você não come só quando tem fome, você come toda hora, que nem frango de granja. Enquanto a luz está acesa, o sujeito não para de comer. Belisca uma coisa, belisca outra. Não estou dizendo que come toda hora, mas até sem fome come. Chega em casa agora, você não estou com fome, mas vai comer alguma coisa. Se não beliscar alguma coisinha. Eu, pelo menos, de vez em quando vou lá, abro a geladeira. É que nem Facebook, né? Você abre, você dá uma olhada, sabe que não tem nada, mas deixa eu dar uma olhada. Aí olha lá, não tem nada mesmo, fecha. Não é assim, não? Estou revelando para quem. Vai lá, abre a geladeira, não tem nada. Vai lá, depois volta lá de novo e abre de novo a geladeira para ver que não tem nada mesmo. Será que eu não deixei escapar mesmo alguma coisa? Atrás do pé de alface lá, você não tem alguma coisa, não? Oh, Deus. Então, da mesma forma, tenha assim sua vida de oração, não só porque você tem fome, até sem fome. Até sem fome. Tenha sua disciplina. Eu vou orar para quê? Não estou lembrando que eu estou precisando de alguma coisa. Não se trata de precisar. Se trata de relacionamento.
de vida constante. A Bíblia diz, aproximando-nos do trono da graça para que no tempo oportuno alcancemos misericórdia. Vai chegar o tempo oportuno. Se você vai lembrar de orar somente quando está passando por tribulação, na hora da tribulação não vou orar nada. Estou angustiado, quero saber de orar. Mas se você tem uma vida constante de oração, estando atribulado ou não, estando na bênção ou estando passando por tribulação, é o seu tempo de orar, é tempo de orar. E você vai orar e acabou. Amém? Eu já falei aqui, sabe, eu ouvi o incentivo. Quando eu me converti, lendo um livretinho, e a mulher dizia que orava pelo menos 1 hora por dia, eu falava, opa. Assim que eu bati os olhos naquilo, falou, opa, pelo menos isso aqui, no mínimo isso aqui vai ter na minha vida. E a mulher era uma freira. Alô? A mulher era uma freira. Vários compromissos, vai seguindo aqui a manobra toda, né? Vários compromissos ou mesmo desculpas são inventadas para não estarmos juntos. Qual é a desculpa que as pessoas dão para não estar? Pandemia. Não tem pandemia nenhuma, estão blefando. Estão blefando, eles vão na padaria, eles vão no mercado, eles vão em tudo que é lugar, que pandemia, que nada, só tem vírus dentro da igreja. Papo furado isso aí. Não, que o diabo conseguiu minar, não tem vida com Deus, não tem vida em Deus, começa a minar, começa a destruir a resistência. Não é? O prazer de estarmos juntos como igreja começa a ceder com os mais absurdos argumentos, que na verdade é um forte sinal de que Deus já não é mais o primeiro amor da sua vida. Há indícios de que o amor a Deus já não é mais o primeiro. Porque inventamos as mais esfarrapadas desculpas. E sempre legítimas, porque se alguém perguntar, não, eu estava para daqui, coisa e tal. É legítimo. Mas eu criei algo legítimo para ser a minha desculpa para não fazer aquilo que eu tenho que fazer. Estamos falando de perigos. Perigos. Nessa fase, a sua casa começa a ficar desguarnecida. Não vai na igreja, não congrega, não ouve palavra, não está reciclando a sua mentalidade. O que nós fazemos aqui, além de adorarmos a Deus? Estamos reciclando a nossa mentalidade. Quantas vezes você entra aqui esgotado e recebe o impacto do céu, sai renovado, ativo para continuar? Existe uma unção coletiva, uma unção congregacional, uma unção corporativa, que é diferente da unção individual. A Bíblia diz que quando lá em Jerusalém eles clamaram, lá na casa de João Marcos, eles clamaram, a Bíblia diz que tremeu o lugar onde eles estavam reunidos. Isso mostra que há uma unção corporativa que nutre cada um de nós. Tanto é que quando alguém se afasta desta unção, começa a se esfriar. Então a casa vai ficando desguarnecida, deixamos de ter um altar de adoração, de intercessão, já não clamamos mais, né? O espírito do mundo começa a atuar na família, rebeldia, sensualidade, contendas, opressão e por aí afora. Começam a dominar a vida dos filhos. O prazer em Deus dá lugar ao prazer do mundo. Porque já não há mais um altar de intercessão, de adoração. Olha o perigo. Devagarinho vai dominando tudo. O fogo está se apagando. Eu gostaria que você olhasse aí para dentro do seu coração e visse como é que está aí como é que está essa chama. O sacerdote vinha sempre, tirava toda aquela cinza, né? Colocava mais óleo para que o fogo não podia apagar nunca. Já tinha o trabalho de tirar a cinza. Esse é o momento de oração, que você se quebranta e está confessando o pecado e confessando debilidade, clamando graça, está tirando a cinza, o fogo vai sendo ateado e vai deitando óleo para crescermos.
O próximo passo é que passamos a ter uma fé fingida. Eu estava lendo o livro de Timóteo esses dias e Paulo fala a ele, para que não tenhamos uma fé fingida. Eu falei, mas que interessante, termos uma fé fingida. O que é uma fé fingida? Ocultar sentimento, intenção, pensamento, dissimular. Fazer parecer real o que é falso ou inexistente, aparentar, simular. Nós vimos muito isso no meio pentecostal e faz aquele tumulto todo e para daqui, quando você vai ver a vida do indivíduo, não é nada daquilo. O que desestimulou muitos aquelas manifestações que são reais. São muitas manifestações reais, poderosas. Aí você olha para a vida do sujeito e fala, isso aí era tudo pataquada. Não, pataquada é porque ele tem uma fé fingida. O Espírito está operando, mas a fé é uma fé fingida, porque não produz. Exprimir sem sinceridade, criar na imaginação, inventar. Criar como fantasia, imaginar, supor. Aí começamos a detectar as perdas, e talvez tarde demais. Não é? Primeiro perdeu a fé. De uma fé fingida passou a ter fé nenhuma. Absolutamente nenhuma. É o perigo. Por isso cuida de ti mesmo. Eu não sei se você já se desviou aqui alguma vez. Quem é que já se desviou alguma vez do Evangelho? E para voltar depois? E para voltar depois? Quem mexe com a coisa sabe que é mais fácil você construir do zero do que reformar alguma coisa. Não é? Reformar dá mais trabalho do que construir. Porque construir é... Principalmente a fase de fundação e levantar. Aí você vê tudo. Aí quando está pondo já o acabamento, você fala para o pedreiro, mas tu não anda com esse negócio? É mais lento. Então... perde a fé. Perdeu a fé, perde o governo de si, perde o governo da família. São coisas que você está correndo risco. O que eu vou fazer? Quando as meninas eram pequenas, era diário pôr as mãos na cabeça e orar. A mãe não mandava para a escola sem pôr a mão na cabeça e orar e até ungir. Alô? Ah, mas é que dá trabalho, né? Tínhamos zelo com as coisas, olha, cuidado com isso. Sabe, não é fanatismo, era uma geração que cresceu com temor. Hoje, abriu mão para tudo. Já estou vendo até pessoas que abominavam, que entendiam, já saindo já vi hoje no Facebook com uma arvezinha de Natal do lado. Assim. Vamos abrindo mão. É bonitinho, eu sempre gostei disso. A vida inteira eu gostei disso. Eu ajudava a vovó a montar a árvore de Natal. Agora é melhor nós cultivarmos a cultura do céu. Não uma cultura que acalenta a tua alma, que satisfaz a tua alma, mas que destrói a tua fé, mina teu espírito, mina a tua alegria com Deus, mina a tua fé. A verdade é essa. Nós queremos coisas que acalentem a nossa alma. Eu sempre achei isso tudo bonito, encantador. Eu sempre achei tudo isso encantador. Mas olha a diferença dos adolescentes e dos jovens daquele tempo, do tempo da minha filha, e os de hoje, com raras exceções. Era zelo, estava ali em cima, orando, trabalhando, cuidando. Mas perdeu a fé, perdeu o governo, perdeu a alma. E quando a Bíblia fala de perder a alma, como está em Marcos 8,36, pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Não está falando necessariamente de ir para o inferno, mas está falando, pode estar falando de perder a direção, perder a razão, perder o domínio, perder a sensatez com as coisas, se perder. Amados, nós não seremos julgados, né? Não vamos nos iludir. Muito do que temos por ganho hoje, nada mais é do que uma perda eterna. Perda eterna.
Sabe qual era o prazer de uma geração atrás? Olha, vai ter o fulano de tal vai estar ministrando, vai estar o Irineu Gruber ali no... Vamos lá ouvir. Vai estar o Dave Roberts, nós saímos daqui de carro, um monte de gente, lá para São Paulo. Hoje, vai estar o não sei quem tocando ali, o Lero Lero e Vem Cá Que Eu Também Quero, vai estar não sei quem tocando não sei o que, vamos lá. Sabe quando que eu fui atrás disso aí? Nunca. E querer ouvir a palavra, não tem. E uma geração que cresceu no balanço só e sem ouvir a palavra de Deus, sem se interessar por ela. Então perder a alma pode estar falando de você ter perdido o governo, se tornar uma pessoa perdida em si mesma, sem destino, com caráter comprometido. De amor a Deus e convicção, ficam revolta contra Deus, insegurança e medo. Por quê? Porque nós estabelecemos os nossos planos a partir da nossa paixão carnal, e Deus não tem compromisso com seus planos. Se era para você cumprir seus planos, ficássemos no mundo. Não é? Ficássemos no mundo. Poderíamos fazer o que quiser. Deus não ia interferir na sua caminhada, não. Quer continuar? Caminhe. A partir do momento que você aceitou uma aliança que Deus estabeleceu com você, agora você tem dono, você tem senhor, a quem você tem que se submeter. Alô? Na verdade, este senhor que você tem agora é manso e humilde de coração, mas aquele que era seu senhor antigamente, não era não. Você era obrigada a se submeter a ele. Era obrigada. Já nasceu submissa a ele, ao Senhor das trevas. Por isso é que a Bíblia diz que se com tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Por que eu preciso confessar a Jesus como Senhor? Porque até então outro tem sido Senhor. Agora Jesus vai ser o Senhor da minha vida. Amados, por que toda essa questão aqui? Porque nós estamos na reta final e já estamos avistando a bandeira quadriculada ali na frente. Eu acredito que não tenha ninguém que conheça o Evangelho que tenha dúvida de que nós estamos já avistando a bandeira quadriculada ali na frente. Ninguém que conheça esta palavra, vendo tudo o que está acontecendo, a iniquidade se tornando explícita. Antes era tudo feito por baixo dos panos. Se falasse para alguém que ele era um endemoniado com qualquer coisa referente a diabo há anos, misericórdia. Hoje as pessoas estão declarando o seu amor ao diabo, na cara dura. Hoje nós estamos vendo a mais alta corte do país se metendo na mais suja iniquidade, na cara dura. Prendendo gente que não praticou crime nenhum e mantendo bandidos soltos. Essa é a iniquidade explícita. Era tudo feito assim, bem na manha, para ninguém perceber. Para ninguém perceber. O mundo está se polarizando, se você não percebeu ainda. Não percebeu ainda? Que o mundo está se declarando diabolicamente pervertido? É assim que eles querem ser. Falsos, são falsos, mentirosos. Agora pegaram a briga do Carrefour aí, que mataram um negro que não teve nada a ver, que eu ouvi a delegada falando, nada a ver com crime de racismo, já faz, até a ONU já entrou na conversa. O sujeito é um bandido, com 200 quilômetros de ficha de banditismo. E não estou justificando que seja assassinado por causa disso, entenda. Mas já pegam. Por quê? Porque eles querem pulverizar a sociedade. Para que é raça negra, é raça branca, é raça amarela, é raça cor-de-rosa, é raça do gay, é raça... E vira todo mundo contra todo mundo e todo mundo brigando com todo mundo. E em falando de Brasil,
Sempre fomos um único povo, um povo unido, sempre, a vida inteira. E esses filhos do inferno conseguiram pulverizar a nação. Viu? Não tinha nada disso aqui. Absolutamente nada. Quem era gay, quem era aquilo. Não tinha nada disso. Todo mundo era amigo de todo mundo brincava com todo mundo, normal. Era ou não era? Quem sofreu bullying aqui, por exemplo? Eu não posso nem falar as coisas que me diziam. É? Moleque, gente, eu sempre entendi, criançada não poupa ninguém, não adianta, não poupa. Criança não poupa ninguém, não adianta. Era o sujeito que tinha um defeito na perna, já ganhava alcunha de perninha. Tinha um que trabalhava com a gente, que ele tinha um probleminha, era perereca. E eu não posso nem falar o que é que me chamavam. Porque era de coisa, nome feio. Né? Era nome feio, palavrão. E quanto mais ar o sujeito pegava, aí pior ainda. Se você não ligasse, daqui a pouco já era. Mas quanto mais ar o cara pegava, pior ficava para o lado dele. Nunca mais saía aquela coisa. Ficava preso, estigmatizado. Então estamos, amados, avistando. Procura prestar um pouco atenção ao mundo que você está vivendo. Comece a saia da caixa e comece a ver o mundo que você está vivendo. E você vai perceber que a coisa está caminhando para a destruição total. Não tem mais como parar isso. Até um tempo atrás parecia que isso não ia acontecer. Já começou. Estamos na reta final. Por isso você precisa ter cuidado de si mesmo. Porque corre o risco, viu? Corre o risco de soar a trombeta e você nem ter ouvido, nem ouvir. Ontem ainda colocaram no Facebook, eu acho que Jesus voltou em 2020 e nós somos aqueles que ficaram. Hein? Jesus arrebatou a igreja e nós ficamos para trás. Hein? Sai para trás de mim, Satanás. Hein? Misericórdia. Senhor da glória, dá a visão desse negócio. Hein? Então, precisamos tomar cuidado, porque não é, repito, não se trata de tostões ou de coisas, vai ficar tudo aí. Você já pensou, alguma vez já passou na sua cabeça, você tem alguma coisa, você conquista o seu carro, sua casa, isso, aquilo, aí você começa, nossa, se eu morrer, vai ficar tudo para quem? Para os outros? Quem que já pensou? Vai ficar para os outros? Para os outros? Quero nem saber. Fui. Não vou precisar de mais nada. Fique você aí pagando os impostos e tudo mais. Eu fui. Para a glória. Sabe, houve uma certa confusão até com relação à implantação do reino por algumas partes. Né? Vamos implantar aqui, vou implantar que reino? Aí eu olho para tudo isso que a Bíblia fala que ainda vai acontecer antes do reino vir. Não, nós vamos implantar o reino. Que reino você vai implantar? Como eu vi um pastor na década de 80 dizendo, ninguém vai implantar nenhum reino, o rei virá implantar o reino. Nisso eu creio. O rei virá implantar o reino. A única coisa que eu posso falar é que talvez nós estejamos aprendendo como se portar no reino. Não? O propósito de Deus, que era um sonho glorioso em sua vida, deu lugar ao desânimo e, consequentemente, agora você substituiu o propósito de Deus por um propósito pessoal. Eu vi a gente esfuziante. Deus falou, vai acontecer. E depois, o que Deus te falou que ia acontecer? Cadê? Eu não desisti. Eu já falei para Deus, Senhor, eu sou justiça tua. Nada do que eu estou vendo reflete o que o Senhor disse. Eu sou justiça tua. Nada do que eu estou vendo reflete aquilo que o Senhor falou.
Portanto, estou esperando que aconteça. Amém? A Bíblia diz que alcançaremos a promessa se não desfalecermos. Podemos até nos encontrar por momentos abatidos, mas não destruídos. O diabo olha para você e diz, nossa, o cara estava já quase, eu estava quase conseguindo arrebentar com ele. Parece que ele ressuscitou, exatamente. O poder da ressurreição te toma e você se levanta. Amém? Nós víamos pessoas aí com coração com medo, por causa que começou a pandemia, parou tudo, não deu medo não? Meu Deus, como é que... Somente quem é o profissional liberal que trabalha por conta de... Misericórdia, parou tudo, para onde que eu vou tirar? Mas Deus operou e as coisas estão começando a mudar. Amém? E vão mudar. Porque o mundo vai ver. Agora chegou a hora do mundo ver a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. E não estou falando por justiça própria, não. Por causa da justiça dele. A justiça dele vai se refletir na sua vida e na minha. Amém? Então não desista do seu sonho. Olha, nós vemos tantos testemunhos de gente que depois dos 60 e tantos anos se levantou poderosamente e ficou milionário. Só um exemplo. Só um exemplo. É que eu já estou com 17 anos, não casei ainda, vou ficar para a titia. Vai, mas não vai. Até a Zilda, que estava encalhada com 19 anos, eu fui lá e salvei a lavoura dela. Com 19, hein? Ela era considerada menor de idade. E a mãe dela teve que assinar para a gente casar. Com 19 anos. Só com 21 que mulher podia casar. E eu cheguei numa quarta-feira e disse, se eu decidir casar com a sua filha, a senhora vai lá assinar no cartório? Claro. Chegou no domingo, eu disse, amanhã nós podemos ir lá? Aonde? No cartório, a senhora assinar. E a velha fez bullying comigo. Vagabundo, está pensando que vai vir aqui roubar minha filha? Fora daqui! Sogra, deve fazer o quê? Cumpriu bem o papel dela. Mas ela foi, assinou e nós casamos. E ainda pagou um negócio lá, porque na falta de entendimento, né, um molecão, aí a mulher do cartório fala, é com comunhão ou com separação de bens? Não, crente não tem nada de ser crente, é tudo da comunhão. Aí você associa uma comunhão com... Aí ela, então você vai lá no cartório tal, no centro de Santo André e faz lá outra escritura. A outra escritura era o mesmo preço do casamento. Ainda bem que eu casei com comunhão universal de beijo, pelo menos eu herdei tudo que era dela. E a família dela falava que eu estava dando golpe. Eu falei, do quê? Senhor da glória. Eu estou esperando a herança. Aí quando eu receber a herança, já não paga mais o preju. Aleluia. Brincadeiras à parte. Estamos na reta final. Por favor, cuide da sua vida. Cuide, zele do seu maior tesouro, que é a sua vida. Porque quer a trombeta soe para todo mundo, ou quer ela soe só para você particularmente, você esteja preparado. Vem o anjo do Senhor, te toma pela mão, e aí você já vai perguntando, eu estou sendo arrebatado? O senhor está me levando para ver alguma coisa para depois eu contar na igreja, ou estou indo embora? Tem que ser ligeiro, vai perguntando. Não, você está indo e não volta mais. Aleluia. Não são apenas coisas ou situações passageiras que estão em jogo, mas a eternidade. Um dia você e eu vamos partir para a eternidade e as coisas que tanto valorizamos aqui, tchau. Colossenses 9, versos 5 e 6, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento.
Também o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram, e já não tem parte alguma para sempre em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Não se confunda com isso que você está ouvindo. Porque o tema central do livro de Eclesiastes é o homem em cima da terra, debaixo do céu. Não está abordando vida espiritual. Por isso, quando a pessoa morre, ela não tem mais parte nenhuma nessa terra. Nada do que se faz. O que deixou, o que ficou, a ciência que teve, acabou, já era, tchau. Talvez outros desfrutem do que você fez. Você, um abraço. O que ficou aqui, ficou aqui. E você não tem mais parte, foi desligado de tudo que tem aqui. Lucas 12, versos 16 a 20. E propôs-lhe uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto, derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Eu estou preocupado só com a coisa aqui. E agora? Chegou a hora de partir. Está chegando a hora de partir. Prepara-te, ó igreja, para subir. Vigia sempre firme em oração. É tempo de real consagração. Conhece, não? Jesus em breve vem do céu, em glória, majestade e poder. Vigia, ó igreja de Jesus, pois dia glorioso há de ser. Está chegando. Hebreus 9, 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. João 3, verso 36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Hebreus 2:3. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Amados, João 3:36 aqui é mais uma razão bíblica pela qual eu acredito que não vamos ficar para a grande tribulação. Porque quem tem o Filho tem a vida eterna. Quem não tem, está debaixo da ira. É a ira de Deus que vem sobre a terra, sobre os filhos da ira, não sobre os filhos de Deus. Nós já sofremos a ira de Deus na pessoa de Cristo. Ele sofreu a ira. Ele sofreu a espada da lei, para que não precisemos. E se você olhar dentro da Bíblia, você vai achar muitos tipos no Antigo Testamento que mostram que antes do juízo, Deus tira. Né? Aconteceu com Noé, sim ou não? Aconteceu com Ló, foi ou não foi? Antes de juízo sobre Sodoma e Gomorra, o Senhor arranca ele de lá. Muitos outros tipos. Abraão estava intercedendo: Senhor, tu destruirás o justo com o ímpio. Foi ou não foi? Se tiver 50 justos, o Senhor vai destruir isso aqui? Não, se tiver 50 justos, não. Então entenda bem. Enquanto a igreja estiver na terra, não vai haver destruição. Enquanto a igreja estiver na terra, a nova ordem mundial não vai tomar posição. Porque enquanto tiver justos na terra, eles não conseguem se estabelecer. Porque o estabelecimento deles significa juízo de Deus sobre o planeta. Então não virá juízo enquanto você e eu não formos tirados daqui. Amém? Ai, mas quem sou eu? Sabe quem sou eu? Aquele que está sentado à destra do Pai, Jesus Cristo. Eu? É assim que o Pai me vê, como vê o seu filho. Estou pela fé nele. Perfeito? Não, ele é. A perfeição dele me redimiu. A perfeição dele me santificou. Ele me conheceu,
Ele me predestinou, Ele me justificou e Ele me glorificou. Como isso? Na pessoa de Cristo. O processo está completo nele. E agora, pela fé, esse processo vai se completando em mim. Ele está fazendo isso, não eu e nem você. Por isso eu perguntei no outro dia aqui, se você tem alguma coisa para se consertar aí, diante de Deus. Tem. Então você vai consertar e o seu crédito diante de Deus não vai mudar em nada. Mas quando a gente se humilha, se quebranta e diz, Senhor, Tu és o meu Redentor. Então Ele vem e te transforma, te alinha à sua vontade e a glória dele e não sua. Porque pela força da lei, ninguém será salvo e ninguém será justificado. Amém? Mas eu creio que Ele está fazendo a obra. Até que eu chegue à medida da perfeita estatura de Cristo Jesus. Quando eu leio isso, eu fico, meu Deus, como é que eu vou chegar nisso? O que é impossível para o homem, isso é possível para Deus. Para mim, o ser humano, que jeito? Você, em termos de vida com Deus, você sobe 5 degraus, quando for ver, eu estou no zero. O que é impossível para você é possível para ele. Por isso que a primeira obra do diabo é te desanimar, te abater, te esgotar para que você se desconecte da graça. Coloque-se de pé, vamos orar. Aleluia. Cada momento que o tempo vai passando. Quem perguntou alguma coisa para essa mulher? Ficar quieta. Você já viu que Google, Siri, tem mania de se meter na conversa da gente. Nem me perguntei nada para ela, tá. Feche seus olhos. Com o passar do tempo, como eu ia dizendo, vai aumentando o temor de ter que chegar diante de Deus no dia em que todos os salvos vão comparecer perante o tribunal de Cristo, não para a questão de ser salvo ou não ser salvo. Só os salvos vão comparecer perante o tribunal de Cristo para dar contas, para prestar contas daquilo que fizeram por meio do corpo, ou bem ou mal. Não é só a questão salvação, mas o propósito pelo qual o Senhor te salvou. Há um propósito. E sem santificação, esse propósito acaba ficando nulo, porque sequer podemos entendê-lo. Bem disse alguém esses dias atrás, a geração passada celebrava a Deus por tudo. Conseguia comprar um carro, fazia culto de ação de graças. Nascia uma criança, fazia culto de ações de graças. Qualquer coisa era motivo de celebrar. Que esse temor, que esse amor, que essa fidelidade retorne aos nossos corações. De maneira que para nós tudo seja Deus. Não se julgue uma geração sábia demais. Porque a Bíblia diz, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Toda sabedoria que não é gerada em Deus é uma sabedoria destruidora.
Senhor, nós clamamos a tua misericórdia. Já podemos ver a bandeira no final da reta. Já pode ser avistada. Como diz o antigo hino, tudo nos mostra que Cristo já volta. Breve Jesus voltará. Não é mais somente o desejo de uma igreja, mas a realidade que nós estamos vendo. Muito em breve a trombeta soará. Ajuda-nos a termos cuidado da nossa própria vida, cada um de nós, zelo, temor. Que o teu fogo volte a arder, eliminando a mornidão, a frieza, a indiferença. Tanto faz fazer como não fazer, estar como não estar, ter como não ter, orar como não orar, ler Bíblia como não ler. Meu Deus, isso tem que ser eliminado da vida da igreja e cada um, ó Deus, arder como chama de fogo no altar. Tenha misericórdia. Incendeia-nos. Como diz aquele cântico antigo, apaixonados de novo por Jesus. Cada dia que passa mais doce é, meu amor por Jesus eu nunca esquecerei. Apaixonado de novo, Senhor. Por favor, incendeia-nos. Incendeia-nos. Incendeia-nos com o teu amor. Senhor, nós sem ti não podemos fazer nada. Mas a tua palavra diz, e nós agora ligamos a nossa fé a esta graça, temos acesso pela fé a esta graça, de que tu nos conhecestes, tu nos predestinaste, tu nos chamaste, tu nos justificaste, tu nos glorificaste na pessoa de Cristo. Que essa obra seja perfeita em nós. Que o Espírito Santo incendeie novamente a igreja. Com dons, milagres, curas, poder de Deus, a sobrenaturalidade do Espírito. Senhor, nós rejeitamos os shows e dizemos amém à operação do Espírito. Porque não queremos adeptos, queremos filhos. Não queremos pessoas que são amigas do Evangelho, mas filhos gerados de Deus, que amam a Deus, que servem a Deus, na vida, com a vida ou com a morte. Por favor, desperta, por favor, por favor, por favor. Sem ti nada podemos fazer. Não deixa que ninguém saia daqui com uma consciência cauterizada, como alguém que ouve simplesmente nada faz. Mas que o Espírito Santo tome a tua palavra e inquiete os nossos corações, de tal maneira que sejamos alinhados ao teu propósito. Em nome de Jesus. Aleluia. Tenha cuidado da tua vida. Amém? Ela custou muito caro. Ela custou muito caro. Foi o preço da morte do próprio Filho de Deus. Então tenha cuidado. Tenha uma boa semana em nome de Jesus.